Cara, esquece essa história de que é a categoria que escolhe o atleta. Essa porra não existe. Eu nunca gosto de me preparar com aquela mentalidade de eu vou vencer. Tipo, eu vou vencer, eu sei que eu vou vencer, eu quero vencer. Quer dizer, querer eu quero. Eu tô dando o meu melhor na preparação. Mas não já achando que eu vou vencer. Porque senão, se não acontece, você sai decepcionado. É melhor você se surpreender positivamente do que negativamente. Só que dessa vez eu me preparei com esse tipo de psicológico. Eu quero vencer, eu vou buscar vencer. E isso acabou criando um certo peso nas minhas costas, entendeu? Tipo, cara, agora eu tenho que vencer de qualquer jeito. E eu não gosto muito de me preparar assim. Eu gosto de dar o meu melhor na preparação, fazer tudo o que eu posso, só que sem essa cobrança, sem essa expectativa muito alta. Cara, na verdade, pouca gente sabe, mas que me ajudaram mesmo foram 3 pessoas com dicas, na verdade, porque a preparação em si, eu comecei muito tempo antes e sozinho. Quis usar uma estratégia que eu sabia que já funcionava comigo, porque eu sou atleta há bastante tempo, aproximadamente 5 anos, e eu sei como o meu corpo responde. Então eu comecei com uma estratégia que eu sabia que ia funcionar. Meu treino e minha dieta foi toda montada por mim. E eu tive toques também de gente experiente, gente que eu considero meu amigo, gente que eu confio para poder estar dando opinião em cima da minha preparação. Porque chega uma fase da preparação que sua cabeça já não tá funcionando tão bem, então você precisa da ajuda de uma pessoa, de um olhar de uma pessoa. O Jason, que me ajudou com a finalização, ele foi junto comigo, foi um puto irmão, me acompanhou em tudo lá. O Felipe Franco, que eu ia na academia dele de vez em quando, pegava uns toques, ele é um cara experiente, um cara que eu tenho como referência na categoria. Então ele ia me dando uns toques, tanto que acho que um mês antes praticamente eu fui na academia dele, eu tava bem seco já, bem denso, e só que meu volume não diminuía. E ele falou, cara, você tá muito bem, só que você tá com o padrão quase de profissional, você tá com um volume muito além da categoria. E isso era uma coisa que eu já me preocupava, que eu já tinha em mente. Eu sabia que eu tava grande demais pra categoria. Eu já tomei muita porrada aqui no Brasil por estar grande demais. E a galera achava que não, porque é o Arnold Classic Ohio, eles vão querer um cara com um físico padrão de profissional já. E eu não quis apostar nisso, eu quis diminuir pra entrar num físico amador. Então ele me deu esses toques e tal, a gente treinava junto de vez em quando. E também o Santisteban, que ele é do time da Growth também, me deu vários toques, às vezes eu enchi o saco dele de madrugada perguntando sobre isso e aquilo. E ele tava sempre me respondendo, sempre me ajudando, também treinamos junto várias vezes. E foram basicamente essas 3 pessoas que me ajudaram na preparação desde o início ao fim, né? Cara, eu posso dizer que basicamente eu não errei nada nessa preparação. Tudo que eu podia fazer dentro das possibilidades eu fazia, entendeu? Tipo, viajei lá pra Portugal, mantive a preparação com base em tudo que dava pra fazer. Não quebrei dieta, passei Natal, Réveillon, Carnaval, meu aniversário, aniversário de namoro, tudo em dieta, mantendo foco. Porque era um negócio que eu queria muito. Sempre foi meu sonho estar colocando os pés ali. Eu não ia, tipo, relaxar com a coisa mais importante que eu já tinha conquistado. Eu nunca imaginei que eu ia estar no Arnold Classic. E quando eu consegui essa vaga na época que era você precisava se classificar, e que eu tinha me classificado, quando eu recebi a notícia que eu estava classificado para competir nessa preparação, cara, eu fiquei muito empolgado, muito entusiasmado. Eu não ia, por exemplo, relaxar nessa preparação. Se na outra eu dei 100%, nessa eu dei 200%. Se na outra eu dei 100%, nessa eu dei 200%. Cara, o meu psicológico ele foi preparado em várias fases. A primeira fase que caiu a ficha, que eu finalmente estava classificado para competir na preparação, então eu estava muito empolgado, muito entusiasmado. Parecia que eu nunca tinha competido antes, sabe? E era a minha primeira preparação, eu estava 100% no foco, 100% animado. Então eu fui focando nisso, estava bem animado para competir. Aí chegou uma parte em que eu fui me dando conta que eu estava com um certo favoritismo, que tinha muita galera tipo pensando, pô, o cara vai bem, o cara vai ganhar,
ganhar, eu sei que ele vai ganhar porque ele levou o overall da outra vez. Aí eu comecei a criar uma cobrança própria na minha cabeça de pensar, pô, eu tenho que ir bem. E conforme foi caindo a ficha que o Arnold Classic Ohio, ele é o nível mais difícil do mundo no amador. É a competição mais difícil do mundo. Vai gente do mundo todo ali tentando se classificar para ser profissional. E conforme foi caindo a ficha do aonde eu tava me metendo, eu fui ficando preocupado, porque eu fui pensando, cara, tem muita gente levando fé em mim e eu tô indo tipo num negócio que, porra, eu posso chegar lá e não passar nem dos 15. Já pensou? E eu comecei a me cobrar. Aí eu comecei a, tipo, não errava em nada com medo disso. Se tivesse 2 gramas a mais de frango ou tilápia no prato, eu ia lá e tirava, entendeu? Podia estar com fome. De vez em quando, numa preparação ou outra, acaba batendo mais a fome e você vai lá e você sabota. Você vai lá, você come um pouco de tilápia a mais pra conseguir dormir, porque, pô, tem hora que é foda a fome. E nessa não. Nessa eu falava, cara, nessa eu vou fazer tudo que eu posso pra chegar lá no meu melhor físico, pra desse lado de consciência tranquila, que eu dei o meu melhor. E fui fazendo isso com base primeiro na motivação, no entusiasmo de, pô, conseguir me classificar. Depois o que foi me puxando foi um pouco essa cobrança pessoal que eu criei, que eu fui ficando preocupado, né, pensando, pô, tem muita gente depositando fé em mim e eu posso decepcionar todo mundo. Então foi basicamente isso, o meu psicológico foi preparado assim. Não, cara, então, exatamente por isso. Se eu tivesse perdido, eu ia sair de lá muito mal. Porque eu coloquei as expectativas muito altas, eu acompanhei muita coisa. Então, como eu falei, eu me senti... Quando eu consegui vencer, eu tirei um peso de uma montanha das minhas costas. E quando eu classifiquei para pro profissional agora, que é outro nível, que eu tô chegando agora, que eu não sou ninguém lá, eu já tô sem nada de cobrança em cima de mim. Eu não tenho obrigação nenhuma de chegar lá e ser o primeiro lugar logo de cara. Eu tenho obrigação do quê? De fazer o meu melhor, de me preparar com o meu melhor, de não errar em nada. Agora eu sou profissional, eu não posso mais errar em nada, eu não posso mais levar como brincadeira. É a minha profissão. Só que isso eu já faço desde que eu era amador, entendeu? Então é basicamente isso. Eu venci pelas pessoas que acreditavam em mim também, né? E pela minha mãe, que levava muita fé, pelo monte de gente que estava me acompanhando, minha noiva, meus amigos, um monte de gente estava botando fé em mim. E eu acabei abraçando um pouco demais isso, sabe? Essa responsabilidade de querer vencer. Isso, na minha opinião, não é um negócio muito saudável. Eu sou da opinião de que você tem que se preparar com o seu melhor, mas você tem que estar aberto a qualquer possibilidade. Quando você se fecha para isso, você pode sair de lá muito frustrado, muito decepcionado. Eu já passei por isso uma vez, que foi a minha última preparação antes de desistir de competir. Eu me preparei bastante tempo, achando que eu ia levar, porque meu físico estava muito bom. Quando eu cheguei lá no backstage, eu me achei muito bom também, então eu estava crente de que eu ia levar, e eu acabei pegando um 7º, 6º lugar na época e saí de lá decepcionado. Fiquei 2 anos sem competir. Tipo, fiquei acho que 5, 6 dias sem querer sair do meu quarto pra nada, nem pra treinar. Porque você às vezes coloca sua expectativa tão alta numa coisa, acreditando que já vai acontecer, e quando não acontece você se frustra. É muito melhor você... Como da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, lá em Ohio, eu fui acreditando, cara, se eu pegar pelo menos um top 5 já tá bom. Quem sou eu, entendeu? Aí eu cheguei lá e overall. É melhor você se surpreender positivamente. Dê sempre o seu melhor, mas não vai nessa ânsia de eu vou vencer, eu quero vencer, eu sei que eu vou vencer. Deixa acontecer. Deixa o quanto você se esforça determinar o resultado ali. Então, a principal dificuldade que eu tive na preparação foi ter que lutar contra a minha genética. Eu tive que catabolizar porque eu já estava com o volume muscular um pouco além da categoria. Como eu falei já, Felipe Franco, ele disse que eu estava com um padrão de profissional quase já. E eu também já sabia disso porque, como eu falei, eu já tomei muito pau aqui no Brasil por estar grande demais para a categoria. Então, a minha principal dificuldade na preparação foi isso, toda a estratégia que eu tive que bolar para conseguir diminuir, para manter dieta, não só para secar, para catabolizar, porque você secar é uma coisa. Agora você catabolizar, matar a massa muscular, isso já é muito mais sofrível. Você tem que ralar muito mais, entendeu? Conseguir manter o treino tendo essa dieta como base, porque se você numa preparação para secar, você já fica estressado, fraco, cansado e nada produtivo, catabolismo que faz você catabolizar? Você fazer uma dieta toda errada, onde você não estaria comendo o suficiente para alimentar seu músculo. Então, imagina o quanto você não fica debilitado. E foi
isso, eu tive que fazer bastante tempo de uma dieta que eu achava que eu fosse secar e não tava dando resultado, aí eu ia diminuindo mais e mais, cada vez mais a comida, até chegar num ponto em que eu tava conseguindo diminuir. Só que também leva tempo pra isso acontecer. Então, a minha principal dificuldade foi essa. Sempre tem sido essa, né? Conseguir me enquadrar no padrão da categoria. Então, como eu falei, o que eu fiz pra catabolizar? Uma dieta bem hipocalórica, entendeu? Muito cardio e eu apostei em alimentos leves. Chegou uma fase da preparação em que eu comia 200 gramas de tilápia com salada 3 vezes no dia. Fora as 3 horas de cardio. Fora o treino, que era bem intenso, né? Às vezes full body. Eu não treinava braço, mas no full body eu treinava costas, ombro, peitoral, que eu acabei me lesionando também. Tive uma lesão no peitoral, uns 2 meses antes, isso acabou me prejudicando. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir treinar peito, até conseguir me recuperar de novo e poder estar treinando. Então, é basicamente isso. I ain't really focused on that negative energy, I'm just living life. Yeah. I got me a cup inside a cup. Yup, I'm about to catch a vibe. Quando eu cheguei lá, eu já tinha plena consciência de como seria o nível. Eu sabia que todo mundo que tava lá era nível alto. Quase todo mundo, né? Que aconteceu aquele easter egg lá que o carinha apareceu, todo mundo comentou, você viu? Eu já sabia que o nível era muito alto, então eu já fui preparado psicologicamente para isso. O que me deixou inseguro, na verdade, foi o problema que eu tive um tempo antes que comprometeu a minha preparação. Me deixou bastante inseguro e eu acabei quebrando a preparação ali e tive que readaptar tudo que eu fui fazer. Então isso me deixou inseguro pra caramba, porque um dia depois do problema que eu tive, eu acordei e meu shape tava todo embaçado. Aí eu pensei, pronto, já era. Agora, será que eu ainda vou competir? Será que vale a pena competir? Porque depois que isso aconteceu, eu resolvi ir. Eu demorei um tempo para criar coragem, mas eu falei, eu vou, entendeu? É muito mais honroso eu ir lá e tomar um pau dos gringos do que eu simplesmente desistir de ir e ficar aqui no Brasil, entendeu? Então eu fui, mas eu fui com o meu psicológico já pensando, cara, agora, entendeu? Eu tô de consciência tranquila porque eu sei que eu fiz o meu melhor, eu tava bem. Aí aconteceu isso agora, infelizmente agora já não tem mais o que fazer. E conforme eu fui voltando para a preparação, fui readaptando tudo, o shape foi respondendo de uma maneira que eu nem esperava, eu fui ficando mais confiante, entendeu? Um dia antes da competição, quando eu fui dar a primeira mão de tinta, que eu olhei assim, meu shape no espelho, eu até falei com o Jason, falei, cara, eu nunca tive com um shape tão bom assim, eu não esperava, porque eu acabei quebrando a dieta, né? Eu achei que eu tivesse com hipoglicemia, comi o Mazório, tomei Gatorade, comi um monte de coisa que não podia dar dieta. Comecei a carbar igual doido, então eu achava que isso tivesse comprometido 100% minha preparação. Eu não fosse conseguir me apresentar bem, porque era um negócio que fugia completamente do plano, entendeu? Então minha insegurança foi mais focada no que aconteceu comigo do que com o nível tá alto. Porque que o nível estaria alto eu já estava criando consciência disso há um tempo atrás. Eu já sabia, na verdade, que ninguém ali vai pra brincar. Ali é o Arnold Classic Ohio. É onde os caras vão em 200% para tentar ganhar o Procard. E tinha muito cara bom. Esse ano eu falo que eu realizei 5 sonhos que eu nem esperava, né? Alguns, pelo menos. O primeiro era a classificatória no Arnold. Foi ano passado e tal. Então esse ano eu estaria colocando meus pés no Arnold. Que, cara, sempre foi meu sonho de atleta. Acho que é o sonho de muito atleta. Há anos atrás, 4 anos atrás exatamente, quando eu tava me preparando para uma competição regional, eu costumava ficar, tipo, no meu quarto, com uma bicicletinha velha que eu tinha ali, fazendo bike e assistindo o Felipe Franco competir ali. Era o que eu tinha como motivação. A minha mãe, ela até me mandou uma mensagem no WhatsApp, depois de um tempo, falando, pô, filho, lembra disso? Que eu falava que você ia ser campeão ali. Eu nem botei fé, entendeu? Porque eu sabia o nível que era. Mas eu via aquilo como motivação. Todo dia eu assistia aquilo pro tempo passar, enquanto eu tava me preparando ali, fazendo cardio, me motivar, sabe? Minha mãe até brincava, falava, pô, filho, você vai assistir isso todo dia? E eu assistia várias vezes aquilo. Sempre pensando, pô, será que um dia eu chego ali também? Mas era uma realidade bem distante pra mim na época. E quando eu consegui a vaga pra pisar ali, pra tá podendo colocar os meus pés ali, já foi uma puta conquista pra mim. Porque era um sonho de anos, que eu fui realizar depois de bastante tempo. Então eu costumo dizer que essa foi a minha primeira conquista esse ano. Aí a segunda foi conseguir
ser campeão ali, coisa que eu nem sequer esperava, cara. Foi bastante surpresa pra mim estar conseguindo isso daí. E ainda com o apoio da Growth e tal, que me levou pra lá e tudo mais. Muita gente me acompanhando, né? Essa é a terceira. Ver muita gente torcendo por mim, mandando energias positivas. Quando aconteceu o problema lá, que eu tive, muita gente, pô, botou fé em mim, falou, cara, não desiste não, vai lá, a gente acredita em você, mandando mensagens. Cara, no dia meu WhatsApp bombou. Meu WhatsApp não, meu Instagram de mensagens. Da galera mandando, pô, vai lá, a gente acredita em você. Coisa que motiva pra caramba, sabe? Então isso é um negócio que eu sempre curti, que é a galera tá junto com você, torcendo por você, e você sabe que é um negócio sincero. O cara perde o tempo dele ali, mandando mensagem pra você. Às vezes o cara escreve um textão ali pra te motivar. Isso é um negócio muito legal. O quarto, que é virar atleta profissional. Isso é um sonho que eu não esperava realizar esse ano. Pra mim foi uma surpresa total. Ainda mais com tudo que aconteceu. Acho que todo atleta amador tem o sonho de virar profissional, para poder estar colocando os pés no Olímpia, que é o sonho máximo de qualquer atleta. E eu conquistei tudo isso, eu consegui ser campeão, eu consegui estar colocando os meus pés ali, e eu consegui ter o cara que eu assistia e tinha como espelho, né, durante muitos anos, que eu não imaginava nem que eu poderia ter a oportunidade de estar conversando com ele, de estar trocando ideia, como meu treinador. E cara, isso vale muito mais até do que o Procage. Você ter um cara que você admira, que você tem como espelho, que você acompanha de anos, ali te acompanhando, dizendo que você é bom, acreditando no seu trabalho. Eu não imaginava de verdade mesmo, foi um puto... Eu praticamente zerei a vida ali, naquele palco, entendeu? Agora só falta tentar buscar o Olímpia, mais nada. O que mudou sendo profissional? Tudo, praticamente. Desde postura de como você tem que se comportar, porque hoje você é um exemplo, você é um espelho para muita gente, então você tem que levar isso mais a sério. O Felipe Franco até brincou, né? Ele falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você é analisado por isso também lá na gringa, porque os árbitros, eles querem um atleta completo. Eles querem um cara que seja bom nos palcos e fora dele, entendeu? Então você tem que se avaliar bastante. Controlar bastante a sua postura. E treino, dieta, como eu falei, eu queria tanto virar profissional, era poder explorar mais minha genética, não ter que ficar me puxando tanto na preparação para catabolizar, que não estava sendo saudável para mim. Então isso foi uma das coisas que me animou bastante também. Agora eu posso estar comendo mais, colocando um físico que me agrada mais. Que ninguém gosta de ficar treinando nesse ritmo, nessa proporção, nessa dedicação para andar para trás. Você não está evoluindo, você está regredindo, entendeu? Agora eu posso treinar para evoluir. Agora eu posso voltar a treinar braço, talvez, que eu fiquei quase 2 anos sem. E é basicamente isso. Treino, vou poder estar me alimentando melhor, vou poder estar treinando melhor do jeito que eu gosto, postura de palco. E é isso, comprometimento. Então, meus próximos passos agora. Durante esse tempo eu vou volumizar, colocar um pouco mais de volume no meu shape e manter a qualidade. Porque eu vou estrear em breve, já em julho, eu não tenho tanto tempo assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra Europa e vou competir 2 competições, uma atrás da outra. Pegar 2 competições e ver se eu consigo pontuar e classificar para o Olímpia. Eu sei que é um sonho muito pretensioso, porque eu não sei se algum brasileiro ou algum atleta já conseguiu isso, que é virar profissional e classificar no Olímpia, logo em seguida, no mesmo ano. Mas não custa nada sonhar, não custa nada buscar, se dedicar, eu não tenho nada a perder, entendeu? Eu não tô dizendo que eu vou conseguir e nem colocando essa pressão no meu psicológico. Eu tô indo lá completamente desencanado disso. Eu vou me preparar, vou dar o meu melhor, eu vou tentar buscar, eu quero, entendeu? E vamos ver no que dá. Eu sei que eu tô sendo pretensioso, sonhando alto, mas eu acho que é um negócio que talvez você se dedicando muito, correndo atrás, você consiga alcançar. Eu virei profissional em 5 meses, voltando a competir. É uma coisa que eu não esperava. O que eu falaria pro Rei com 19 anos quando ele começou a competir? Cara, esquece essa história de que é a categoria que escolhe o atleta. Essa porra não existe. E eu ouvi isso durante muito e muito tempo, porque eu queria competir naquela categoria e eu era considerado grande demais para ela.
E todo mundo falava, desiste dessa categoria, cara, não é pra você, tem que ser uma categoria onde você tem bons abdominais, você tem que ter a cintura fina, você tem que ter um padrão encaixado, você tem que ter carisma, você não tem carisma nenhum. E pode até ser que seja verdade, entendeu? Mas eu acho que tudo se trabalha em cima. Não existe essa ideia de que tal genética é impossível e você nunca vai conseguir. Demorou pra caramba. Pode ser que se eu tivesse uma genética mais privilegiada pra categoria, eu teria levado muito menos tempo. Mas eu consegui chegar lá. Então eu diria isso, não desiste. E basicamente o rei de 19 anos lá, ele me escutou, né? Porque não importa o quanto as pessoas falassem isso pra ele, eu continuava tentando, insistindo na categoria. As pessoas às vezes nem por maldade falavam, cara, vai pro clássico, vai pro ser fisiculturista, vai pra uma categoria onde você pode crescer. Mas eu não queria. Eu sempre gostei do Men's Physique, eu queria ser Men's Physique, meu sonho era ser Men's Physique profissional e eu insisti nisso, entendeu? Então o meu conselho pra ele é basicamente só um aviso, cara, deu certo, a gente insistiu numa coisa que valeu a pena e fizemos certo, deu certo, o plano funcionou. Eu diria continuar no foco, né? E vamos seguir o sonho de ser atleta. Buscar o sonho de ser uma referência no esporte aqui no Brasil, que agora eu acredito que a gente tá caminhando nisso. Fazendo uma coisa que a gente faz, com amor, a gente consegue chegar lá. E isso é a minha vida hoje em dia. Fisiculturismo é minha vida. Everyone's just gonna push me away. I can't feel nothing because of this pain. Use your suspicion, I stay in your lane. I don't claim nothing but that